Olá, boa noite. Meu nome é Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos aqui para celebrar mais uma vez um culto ao nosso Deus. Nós estamos em quarentena ainda, vamos ter os cultos presenciais, entretanto, como a gente tem uma série de restrições por conta de orientações das autoridades de saúde, muitas pessoas da nossa comunidade, talvez muitas pessoas da nossa cidade, não poderão estar congregando. Então, por conta disso, nós estaremos mantendo os cultos online também no canal do YouTube, para que as pessoas que não podem estar presencialmente no templo e congregando conosco, por conta de se encontrarem em alguma parte do grupo de risco, elas poderão estar cultuando nas suas casas com esse vídeo, com esse culto, no momento de culto, e vão estar gozando das mesmas coisas que as pessoas que estarão ali no culto, com exceção da presença ali dos outros irmãos, mas mesmo com as restrições, querendo ou não, ali os irmãos vão se ver, vão poder conversar à distância, claro, sem nenhum contato muito prolongado, mas o culto em si, tudo que vai ser feito, os louvores, a mensagem, elas serão completamente iguais, idênticas àquelas que vão ser ministradas ali no templo, Então esse culto é um culto igual, basicamente muito igual, idêntico na sua estrutura àquele que vai ser ministrado logo mais ali na igreja, Este vídeo ele foi gravado com antecedência, mas ele vai ser publicado exatamente no momento do culto, exatamente para as pessoas que não podem. Nós vamos tentar também transmitir o culto lá do templo online, mas como a gente tem algumas restrições por conta da internet, a internet não ser muito boa e confiável, a gente preferiu fazer esse vídeo gravado para não ter problemas, de não conseguirmos transmitir ao vivo, o culto lá do templo, e com isso os irmãos ficarem sem um culto para poderem estar aí louvando a Deus e ouvindo da palavra de Deus e celebrando ao nosso Deus. Então, por conta disso, esse vídeo aqui gravado, esse culto, que está sendo gravado agora para vocês. Meus irmãos, abaixe sua cabeça, vamos colocar diante de Deus, faça esse momento agora um momento realmente de introspecção, um momento de adentrar a presença do nosso Deus, e vamos nos colocar já de antemão, já de agora, em espírito de oração, em espírito de louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela Tua graça que nos abençoou durante toda esta semana, ó Pai. Ó Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia e temos, ó Pai, a graça da vida, o dom da vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado. Ó Pai, apesar do momento particular que estamos vivendo, difícil, nós temos muito a agradecer ao Senhor e queremos realmente louvar o Seu nome por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado alimento, tem nos dado segurança, tem nos dado saúde, tem cuidado de nós, ó Pai, e mesmo quando tudo isso é afetado, seja as finanças, seja a nossa família, seja a nossa saúde física ou mental, seja a nossa própria espiritualidade, Pai, o Senhor ainda continua nos sustentando, nos guardando, ó Pai, e não nos dá uma prova que seja maior do que aquilo que a gente possa suportar. Por isso, Senhor, muito obrigado, e nos dá um coração sensível para vermos as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Mas, Senhor, nesse momento queremos não apenas louvar o Seu nome, queremos celebrá-lo, por isso ouça os nossos louvores e as nossas orações. E também queremos suplicar ao Senhor, porque confiamos em Ti e sabemos que somente o Senhor tem poder, ó Pai. O Senhor continua sendo Deus aqui e para todos sempre. O Senhor é maior do que essa crise que estamos passando e é o Deus, ó Pai, que com certeza nos dará condições de superarmos, ó Deus, as dificuldades que têm se levantado contra nós. Por isso, Senhor, nós queremos colocar nossos desejos, nossas angústias diante de Ti, porque cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é um Deus misericordioso para com a gente. Também queremos ouvir a Sua voz, porque queremos ser transformados pelo Senhor, ó Deus. Queremos fazer parte da nova humanidade que foi formada em Cristo Jesus e que está sendo transformada, está sendo, ó Pai, amadurecida, ó Pai, para que quando o Senhor retornar, ela esteja pronta para viver a eternidade contigo. No nome de Jesus,
nos transforma pela sua palavra, que ela venha falar e venha realmente, Deus, ir ao encontro daquilo que precisamos, ó Pai, sermos transformados pelo Senhor no nosso caráter, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E, ó Deus, que a tua palavra venha mostrar o quanto precisamos do Senhor e o quanto podemos contar com o Senhor. No nome de Cristo, ó Pai. Esteja durante todo esse culto conosco. Que o teu Espírito Santo esteja em cada casa, em cada lar que separou esse momento agora para celebrar o Senhor, para cultuar o teu nome, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor se faça presente com cada família, com cada irmão, e que o Senhor venha ministrar nas suas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 57. Nós vamos estar lendo o versículo do 1 até o 3. Salmo 57, versículos do 1 ao 3. Esse salmo é um salmo, de Saul, quando ele fugia do rei Saul. É um salmo de Davi, quando ele fugia de Saul, que era rei em Israel. Saul estava perseguindo e queria matar Davi. E Davi, então, ele se refugia numa caverna e, provavelmente, fruto dessa experiência que ele teve ali na caverna, ele compôs esse salmo que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, é esse Deus que nos é fiel, que é misericordioso conosco e que cuida de nós, em quem a gente pode se abrigar, em quem a gente tem segurança, em quem a gente tem certeza que vai superar as calamidades. É a esse Deus que nós estamos celebrando e clamando a esse Deus, nós vamos estar louvando a Ele, agradecendo e engrandecendo o nome dEle por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele é. E eu convido você nesse momento a louvar o Senhor com um cântico, chamado Canção do Apocalipse, aonde nós vamos estar dizendo que Ele é digno, porque Ele foi morto, e Ele é santo, e Ele é digno, de receber toda a adoração nossa. Santo, Santo, Santo,
continuando louvando, né, o nosso Deus, nós vamos cantar um cântico chamado Em Cristo Só. Esse cântico é um cântico muito bonito e ele fala, né, que somente em Cristo nós vamos confiar, porque nele, né, está a nossa força, a nossa luz, o nosso motivo, né, de louvarmos ao nosso Deus. Então, esse é um cântico que ele realmente é uma oração ao nosso Deus, né? Então faça realmente desse cântico essa oração que nós fazemos a Ele, reconhecendo, né, a sua graça, seu profundo amor para conosco, para com nossas vidas, e que nos abençoa, que nos sustenta, que nos dá forças para continuarmos. Então cante conosco esse cântico. Só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular, em quem firmei, na tempestade eu sei que não, quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. Só que se encarnou, todo poder no frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou, pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o
continuar louvando ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos cantar um hino do cantor cristão que se chama Tu És Fiel, Senhor. É um hino até conhecido, né? Bem famoso. Nós vamos cantar ao nosso Deus com este hino. Amém. Nesse espírito ainda, né, de adoração, de súplica ao nosso Deus e reconhecimento, né, da sua bondade, da sua fidelidade para com a gente, nós vamos orar nesse momento. Nós temos muitos motivos para clamar ao nosso Deus, nós estamos passando por um momento muito delicado e a melhor forma de encarar esse momento é em oração. Nós vamos ver isso hoje na mensagem de hoje, né? Como que a oração ela é importante nesses momentos para que nós permaneçamos firmes, né? Vamos orar, há muito ao que clamar, nós vamos estar colocando diante de Deus agora esse momento especial que a gente tem vivido, colocar nossas vidas, nossas famílias, né? Para que a gente venha conseguir permanecer firme no meio disso tudo, bem, né? Na medida daquilo que é possível. E também, né, que Deus possa estar nos dando uma solução diante disso tudo que tem acontecido. Clamar também que Deus possa estar olhando, né, para que aquilo que pode ser feito de bom, que seja feito nesse momento. Então vamos colocar diante de Deus, abaixe sua cabeça, coloque-se diante dele e coloque diante dele a sua vida, né, aquilo que você tem te incomodado, aquilo que você necessita e coloque diante dele, exponha para ele e nós vamos orar nesse momento por isso.
Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, eu quero agradecer e louvar o Teu nome, porque como nós cantamos, o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Senhor, ó Deus, que nós temos confiança em Ti, porque, ó Deus, o Senhor é aquele que nos sustenta. Muito obrigado por isso, Pai. Queremos nesse momento colocar diante do Senhor nossos anseios, aquilo que tem incomodado a nossa vida, o nosso coração, e que nós queremos depositar no Teu trono de graça, que o Senhor venha intervir, ó Pai. Ó Deus Santo, nós vivemos um momento muito delicado, Pai. Que o Senhor sustente cada um, cada servo Teu, cada pessoa também, ó Deus, que talvez não venha ser servo do Senhor, mas que esteja passando por um momento de dificuldade. Que o Senhor venha intervir e mostrar o quanto, Pai, o Senhor é importante em nossas vidas, Senhor Jesus. Que o Senhor venha se revelar às pessoas que estão nesse momento deprimidas, naquelas que estão enfermas, naquelas que estão, ó Pai, muito atarefadas. A gente sabe que alguns setores ficaram sobrecarregados por conta, Deus, dessa pandemia. Ó Pai, cuida de cada um, cuida do dilema de cada um, cuida do sustento financeiro daqueles que, ó Deus, precisam de recursos para sustentar as suas famílias. Cuida daqueles que, ó Deus, foram prejudicados na sua saúde. Cuida daqueles, ó Pai, que perderam algum ente querido, que o Senhor venha consolar os seus corações, porque a perda, ó Pai, é algo muito terrível, algo muito profundo, e somente a paz que vem do Senhor, ó Pai, é uma paz que pode dar algum descanso ao coração enlutado. Tem misericórdia, ó Pai, do sofrimento que tem se alastrado aos 4 cantos do planeta Terra por conta, Deus, do vírus, ó Pai, da Covid-19. Nós imploramos pelas pessoas que estão acamadas nos hospitais, talvez, ó Deus, estejam até doentes por alguma outra coisa, mas estão com medo, das suas famílias também, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia delas e elas possam confiar em Ti, e aonde elas estejam agora, o Teu Espírito as visite e dê, ó Pai, paz aos seus corações. Nós também pedimos que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, que eles continuem trabalhando, ó Pai, na segurança que vem do Senhor, que o Senhor cuide deles, que eles possam respeitar, ó Pai, as regras, as recomendações de trabalho, de segurança biológica e, ó Deus, para que eles venham se preservar os pacientes, ó Pai, dá sabedoria a eles, dá vigor também, porque sei, ó Deus, que eles têm tido um trabalho estafante durante esse momento, diante de uma grande pressão, ó Pai, também esteja, ó Deus, com os outros, todos os profissionais envolvidos no setor de saúde, mas também com aqueles que estão buscando, ó Deus, uma cura para essa doença, que, ó Deus, será a melhor solução. Nós temos aí a notícia de algumas vacinas que já estão, ó Pai, na fase 3, que é a fase mais avançada de teste e verificação da eficácia dessas vacinas. No nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando cada uma delas, os profissionais envolvidos. Ó Pai, em nome de Jesus, que não haja nenhuma falcatrua, que não venha, ó Deus, não ver nenhuma ato, Deus, de impiedade na fabricação dessas vacinas, que haja honestidade, que elas realmente sejam eficazes, ó Pai, para que não venha a haver mortes, não venha a haver pessoas prejudicadas, mas também, é claro, nosso coração anseia para que elas passem nos testes e se mostrem, ó Pai, boas soluções para imunizar a população. Cuida também da população, que o Senhor esteja cuidando dos sentimentos dela. Nesses momentos, são momentos muito delicados, em que as pessoas muitas vezes se deixam dominar pela raiva, pela fúria, pelo medo, Pai, pelo egoísmo. Então, que o Senhor tenha misericórdia da população, que ela possa também não se entregar, ó Pai, à fúria dos sentimentos, ao calor do momento, ao medo, Pai, mas sim que haja, Deus, ordem, que venha a haver, ó Deus, altruísmo, um pensar no bem do outro, no bem de todos, ó Pai, que as regras e as leis venham ser respeitadas durante esse processo, no nome de Jesus, ó Pai. É um grande teste no qual nós estamos passando e que o Senhor nos dê forças para, Deus, mostrar que principalmente, Deus, os teus servos, aqueles que creem em Jesus e te servem, eles, ó Pai, são pessoas diferentes e que são sustentadas pelo poder de Deus e que isso dá a elas, ó Pai, um diferencial nas suas vidas, ó Pai. E é claro, aqueles que são ímpios, aqueles que não confiam no Senhor, mesmo assim, nós clamamos pela Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor abençoe a vida deles, ó Pai, e cuida e se revele a cada um deles. Cuida também das autoridades, daqueles que tenham, ó Pai, o poder de tomar decisões, de, ó Deus, intervir de certa forma, numa grande escala. Dá sabedoria, ó Pai, a eles, ó Pai. Que o Senhor
venha, Deus, realmente, Deus, que eles venham ter temor do Senhor, que eles venham reconhecer que é preciso ser justo, que é preciso ser sábio diante da posição que eles têm, porque a posição que eles têm foi dada pelo Senhor, ó Pai. O Senhor é que cedeu a autoridade, às autoridades que nós temos constituídas, ó Pai, e que eles venham se lembrar que eles não são onipotentes, que eles, ó Deus, precisam prestar contas diante do Senhor, e que o Senhor é um Deus justo, é um Deus que conhece os corações e sabe aonde tem coisa errada, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria, abençoa, dá, ó Pai, inteligência, dá, ó Pai, a capacidade de enxergar o problema de vários aspectos, ó Deus, e dar boas soluções que satisfaçam grande parte da população, Deus. Que o Senhor não permita que alguns grupos sejam privilegiados, ó Pai, e principalmente que aqueles que mais sofrem, ó Deus, venham ser deixados de lado. No nome de Cristo, eu imploro por aqueles, ó Pai, que são os mais fracos dessa balança, que o Senhor seja quem lute por eles, ó Pai, no nome de Jesus, que aqueles que são os mais pobres, os mais vulneráveis, que esses, ó Pai, não possam ser deixados de lado nesses momentos de calamidade, no nome de Jesus. Cuida, ó Pai, do nosso país, cuida de todo o mundo, cuida das igrejas que estão há muito tempo sem ter cultos presenciais e mesmo aquelas que retornaram precisam, ó Pai, estar seguindo as regras e com isso tem muitas restrições na celebração dos seus cultos, ó Pai. Sabemos que isso não é um empecilho para adorarmos o Senhor e para cultuarmos o Senhor em espírito e em verdade, mas é claro que sentimos muita falta, muita saudade de podermos gozarmos plenamente da comunhão que temos uns com os outros em Cristo, de podermos abraçarmos o nosso irmão, de podermos estarmos juntos, unidos ali de forma no templo, ó Pai, e infelizmente agora nós estamos de certa forma restritos, ó Deus, nisso, porque muitos irmãos não podem estar, o nosso contato, ó Pai, é precário, mas que isso não, ó Pai, diminua a nossa fé, não diminua o nosso amor, não diminua, Deus, o nosso fervor no Senhor. Em Cristo Jesus, cuida de nós e nos abençoa nesse sentido, Pai. É no nome santo de Cristo que nós oramos, já sabendo que o Senhor já está agindo, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso e é um Deus que trabalha de forma completamente diferente daquilo que nós imaginamos. Por isso cremos no poder do Senhor e nos propósitos que o Senhor tem para a tua igreja e para o mundo com essa crise na qual estamos enfrentando. É no nome de Cristo, então, que oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Efésios. Nós temos estudado o livro de Efésios e nós estamos quase terminando esse livro. O livro de Efésios é uma carta de Paulo aos irmãos ali da comunidade de Efésios. E nós estamos no capítulo 6 desse livro e nós vamos ler hoje os versículos do 10 ao 18. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. A mensagem hoje tem por título Resistindo Firme aos Ataques do Mal. Resistindo firme, não é sobrevivendo, é resistindo firme aos ataques do mal. Nós não queremos apenas sobreviver às investidas do mal, mas queremos resistir firmes, fortalecidos no Senhor. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18 diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos,
Esse texto, né, é um texto muito famoso porque ele traz uma ilustração, uma figura de linguagem muito característica, né, muito concreta, muito fácil de memorizar, que é a armadura de um soldado. E por que Paulo, né, no final da carta de Efésios, ele está falando de armadura? Ele está aqui falando sobre soldados, sobre uma guerra e, com isso, uma armadura para lutar essa guerra. Olha, Paulo, ele falou até aqui no momento sobre um Deus, né, o nosso Deus, que ele tem um plano para o mundo, para o universo e, com isso, para a humanidade. Esse plano envolve a redenção dessa humanidade. Por quê? Porque a humanidade ela acabou pecando. E o plano de Deus era que, mesmo com o pecado, né, essa humanidade ela pudesse ser transformada, ela pudesse ser redimida desses erros, né, e ela pudesse ser uma nova humanidade, uma humanidade agora perfeita, sem pecado, que fosse respaldada no caráter de Deus, o caráter santo e perfeito de Deus. Essa nova humanidade, ela é forjada em Cristo Jesus, pois o sacrifício dele na cruz, ele perdoa os pecados e redime essas novas pessoas, né, esse novo ser humano. Cristo, então, ele é o pai dessa nova humanidade, porque ele é o primeiro ser humano redimido, incorruptível, sem pecado, totalmente de acordo com o caráter de Deus. Então, Jesus, ele inicia essa nova humanidade e ele cria uma nova comunidade, que é a igreja. E nessa comunidade estão esses novos seres humanos, né? Esses seres humanos redimidos e também em transformação para se tornarem como Deus. Isso é aquilo que a gente chamou de nova natureza. É agora um novo caráter baseado no caráter divino e não mais no caráter humano decaído, cheio de pecado, de maldade, de erros. Então, essa nova humanidade ela vai gerar um novo mundo, um mundo perfeito, um mundo sem maldade, um mundo, né, sem tristeza, porque o pecado é o gerador de todos os problemas da humanidade. E aí Paulo ele falou coisas específicas para cada pessoa dentro da sociedade, para os maridos, para os pais, para as esposas, para os filhos, para os servos, para os patrões. E agora ele fecha a sua epístola falando da armadura. Basicamente a questão de Paulo é, nós temos um problema. Nós somos a nova humanidade, nós somos a igreja, aqueles que aceitaram a Jesus e agora estão tendo, né, o seu caráter lapidado com o caráter de Deus. E com isso, nós temos um grande desafio que é o seguinte: apesar de sermos essa nova humanidade, nós temos um inimigo que deseja nos derrubar, que deseja nos destruir. E esse inimigo é o diabo, as hóstias malignas, né, que dominam e controlam esse mundo cheio de pecado, né? Paulo então vai dizer, olha, a nossa luta, estamos em guerra, e a nossa luta não é contra as pessoas. Não é o seu vizinho que acha que os evangélicos são um bando de bobo, um bando de trouxa, e que fica fazendo campanhas zombando os evangélicos, que é o seu inimigo. O seu inimigo não é ele, porque o seu vizinho é apenas uma marionete na mão do verdadeiro inimigo, que é Satanás, né? E é claro, uma coisa que vai ficar muito clara e muito importante nesse texto é que o diabo ele não luta de frente. O diabo ele não coloca o seu exército para bater de igual para igual com o exército de Deus, para bater com a igreja. Por quê? Porque o diabo ele já está derrotado. E o que um exército, né, com menos poder de força faz diante de um exército com maior força? Ele adota uma tática de guerrilha. E basicamente Paulo vai pensar nisso por quê? Porque Paulo ele está preso. E a prisão de Paulo faz com que ele fique acorrentado pela mão, pelos pulsos, né? Algemado no caso, ligado a um guarda pretoriano, que era um soldado, vamos dizer assim, de elite do exército romano. Então ele via um soldado com armadura todos os dias. E o exército romano ele era muito fácil de ser visto nas ruas. Por quê? Porque o exército, como era o império, e o império romano dominou vários lugares, né, aonde ele não era primeiramente dele, né, eram povos diferentes, o Império Romano, então, ele faz isso com força militar. Então, ele deixa unidades, né, militares nesses lugares para poder manter, né, o seu poder político, o seu domínio sobre esses lugares. Então, nas cidades onde você ia, incluindo Éfeso,
Era muito fácil você ver os soldados presentes ali no cotidiano, porque eles eram a prova de que aquela cidade era dominada pelo Império Romano. Então Paulo sabia que um soldado, né, com a sua armadura era uma peça, uma figura muito comum no tempo dos Efésios, daqueles irmãos para o qual ele escreveu. Então ele se utiliza dessa figura e também o fato de que o Império Romano, né, é um império muito poderoso, foi um dos maiores impérios que existiu na humanidade e ele durou por muito tempo, exatamente por conta do poder bélico do seu exército. Era um exército muito bem treinado, muito poderoso e que tinha armas muito boas, né? Então ele tinha uma armadura muito eficaz. Quando Paulo olha para isso, ele vê que povos que não eram romanos, os povos que tentavam se rebelar contra o Império Romano, eles não tinham a capacidade de bater de frente com o Império Romano. Então, as investidas contra o Império Romano adotavam a tática de guerrilha. Então, elas tentavam, com pequenos ataques, com ciladas e armadilhas, diminuir o poder do Império Romano e, com isso, né, exigir ali um pedaço do território e se rebelar contra o domínio romano. Então, Paulo, vendo isso era algo do cotidiano dele, então ele pensa nesse exemplo espiritual. Paulo vê então que o diabo contra Deus, ele não tem poder para se colocar de igual para igual com o exército divino, mas ele pode atrapalhar os planos de Deus colocando ciladas, armadilhas, né? E por que isso é importante? Porque o diabo, meus irmãos, é muito diferente do que a gente às vezes imagina no senso comum, por conta de filmes de terror e outras coisas mais. Ele não dá a cara facilmente. O diabo, ele se transforma em um anjo de luz, né? Ele se camufla em meio de coisas que aparentemente não são diabólicas. Né? A gente comete determinadas coisas, entra em determinadas situações e a gente não reconhece o quão diabólicas elas são. E por que ele faz isso? Porque quando nós não vemos que elas são diabólicas, a gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo tranquilo. Então, o que Paulo está dizendo é: tome muito cuidado, porque o diabo ele planta armadilhas fingindo que a gente está fazendo as coisas e que ele não é o culpado, né? E isso é muito contemporâneo, né? Isso é muito da nossa vida, né, atual. Por quê? Porque pensem num exemplo simples. Um casal, né, um marido e uma mulher, e o esposo e esposa, e eles têm um dia de trabalho muito bom, foi um dia de trabalho bastante feliz, eles conseguiram fazer várias coisas que queriam, né? Foram muito felizes aí no seu trabalho, tiveram um momento com Deus, né? Puderam aí ter um dia muito agradável com seus desafios, com seus problemas, mas conseguiram chegar em casa e eles se encontram no lar. Aquele momento, né? Obviamente ambos foram para casa pensando em fazer aquele momento um momento especial, porque era um momento depois de um dia cansativo, depois de um dia cheio de surpresas, de problemas, mas também de coisas boas. Eles iriam compartilhar tudo isso um com o outro e iam ter um tempo de qualidade, como um bom casal faz. Entretanto, acontece uma coisa. A esposa fala uma coisa, o esposo fala outra, a gente vê que nasce ali um desentendimento, um não gosta do que o outro fala, e aí do nada começa uma briga, um se embirra com o outro, e eles acabam, ao invés de ter um tempo de qualidade, eles fazem bico um para o outro, fica um de mal com o outro, e se isolam um do outro, né? Por quê? Porque brigaram. A minha pergunta é o seguinte: ambos, esposo e esposa, eles planejaram ao longo do dia ir lá, chegar no final do dia, se encontrarem e brigarem? Aquela briga foi programada? Aquela briga foi um plano, tanto da esposa quanto do marido? Quando você briga com a sua esposa, você pensa que a sua esposa estava planejando isso há muito... Nossa, eu quero brigar com meu esposo, eu quero causar um problema para a vida dele. E você também, a sua esposa pode ter certeza de que você planejou. Não, eu vou planejar a forma aqui para a gente brigar, para dar um problema. Eu acredito que na maioria das vezes não. Acredito que na maioria das vezes as brigas que surgem em um casamento, elas são muito espontâneas, né? Elas são nada planejadas. Mas por que elas acontecem? Se nem o esposo, nem a esposa queriam brigar. Olha,
é simples. Se nenhum dos dois queria brigar, se nenhum dos dois queria criar mal um para o outro, a explicação só pode ser que existia um terceiro ator aí. E esse ator, que é o diabo, ele coloca ali uma semente, né, uma cilada, e ambos entram nessa cilada, né, aí em Minas a gente chama de arapuca, né, ele arma uma arapuca, eles caem nessa arapuca e não veem que caíram numa arapuca. E aí, quando eles estão amarrados na cilada, eles acham que quem armou a cilada foi o outro, foi, né, o esposo ou a esposa. Mas não foi nenhum dos dois que armou a arapuca, foi o diabo. Vê como ele é sutil? Ele armou uma cilada e jogou a culpa daquela cilada na esposa, jogou a culpa da cilada no esposo. Não foi isso que aconteceu no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram? Quem armou a cilada? Foi Eva? Foi Adão? Não. Quem armou a cilada foi a serpente. Mas, é claro, a responsabilidade de cair é de quem cai. Então, foi de Eva, foi de Adão, é sua e da sua esposa, do seu esposo. Mas é disso que Paulo está falando. Paulo sabe que o diabo ele é astuto, que ele é muito inteligente e que ele vai jogar os servos de Deus um contra o outro e eles vão ficar batendo cabeça e não vão saber quem é o autor da cilada. E é por isso que Paulo fala, vocês precisam fazer duas coisas muito importantes. A primeira delas é, busquem força no Senhor. E a segunda é, usem a armadura do Senhor. Uma coisa fica muito clara aqui. Para nós resistirmos firme ao ataque do diabo, a gente conseguir vencer Satanás, a gente precisa de Deus. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue fazer isso pelas nossas próprias forças, a gente não consegue fazer isso com as nossas qualidades, com aquilo que a gente tem de bom, com as nossas boas obras. Não conseguimos fazer isso sozinho. A gente só vence Satanás e seus anjos. Nós só conseguimos sobreviver e permanecer firmes às ciladas do diabo com a força e a armadura de Deus. Então, meu irmão, lembre-se disso. Você caiu na armadilha do diabo. Você está apanhando, né, das ciladas que o diabo armou para você. Lembre-se de uma coisa. Talvez você esteja confiando demais na sua força, você talvez esteja confiando demais no seu poder e talvez seja o momento de você buscar mais o Senhor e pedir, Senhor, me dê forças para aguentar o dia mal, como Paulo vai dizer aqui, né? Para que a gente possa encarar o dia mal e permanecer inabaláveis. Somente Deus pode nos dar essa força, esse poder. Segundo ponto, meus irmãos, é o seguinte, é que a armadura de Deus aqui, né, Paulo vai falar que a gente precisa se fortalecer no Senhor e usar, né, tomar para nós, nos revestirmos da armadura de Deus. Olha, naquela época a armadura ela era composta de várias partes, né, o capacete, era o escudo, né, um escudo grande de 1,20 m, 1,5 m mais ou menos, que protegia grande parte do corpo, uma espada curta que era muito boa para ataques rápidos, dardos, né, que você poderia lançar, geralmente com fogo, né? Você também tinha uma couraça, né, que é o peitoral, que protegia costas e peitos, os órgãos vitais, era uma placa de metal. Você também tinha um cinto, né, que segurava o saiote, né, que dava mobilidade, agilidade para o soldado romano. Não era aquela coisa pesada e dura, né? Mas dava uma boa movimentação para ele e segurava também a arma, né? A bainha da arma, da espada no caso, os dardos, tudo isso ficava pendurado no cinto. E você tinha as alpargatas, né? No caso, que seriam as galhas, né? Que é as sandálias que eles usavam, que era uma espécie de uma bota sandália, que ela tinha travas na sola dela, eram feitas de um couro muito duro, com pontas de metal, e ela servia para agarrar no solo, né, e permitir que o soldado não escorregasse na batalha, e também dava um pisado firme para ele e permitia que ele caminhasse muitos e muitos quilômetros, né, porque ela era uma sandália.
forte, né, muito resistente, mas ao mesmo tempo leve para os padrões da época. Então essa armadura romana era uma armadura muito elaborada e é dela que Paulo está falando. E hoje também, meus irmãos, nós temos as armaduras dos soldados, né? A gente tem os soldados de vários exércitos e todos eles têm a armadura. E o interessante é, as melhores armaduras, elas são dadas pelos exércitos dos seus países. Então, olha que interessante, você não consegue uma armadura muito boa se você não for um soldado lutando pelo seu país. Da mesma forma que nós não temos a armadura se nós não buscamos no nosso país, né, na nossa pátria, que é o Senhor Deus, né, que é o reino dele. Então, nós somos soldados de Deus e é dele que nós temos acesso a essa armadura. E as armaduras, meus irmãos, elas protegem, né, várias partes do corpo e elas são essenciais para darem chance do soldado sobreviver a determinados ataques, né? Então, da mesma forma, Paulo está falando aqui, a armadura de Deus ela é fundamental para que o soldado resista aos ataques. E o mais interessante, a armadura de Deus não é coisas, não são objetos, não são circunstâncias. A armadura de Deus é composta por virtudes de caráter. Isso é essencial. A armadura de Deus, ela é uma transformação do caráter que é operada pelo próprio Deus na vida do crente. Olha só, Paulo diz, verdade como o nosso cinto, a justiça, a retidão como a nossa couraça. Ele vai falar que o evangelho, né, a pregação do evangelho, a evangelização, o evangelho da paz, as boas novas, é as nossas sandálias, né? Ele vai dizer também que o nosso escudo, que a gente pode se defender dos dardos, né, que são setas cheias de fogo lançadas contra o soldado, a gente se defende deles com o escudo, e é o escudo da fé. E ele vai também dizer que a espada é a palavra de Deus. Notem como todas essas coisas aqui são virtudes do caráter, talvez com exceção da palavra de Deus, né, que seja algo a ser manejado, mas no resto são virtudes que nós temos. Ou seja, você não tem verdade, você é verdadeiro, você é uma pessoa sincera. Você não tem justiça, você é justo, né? Você é uma pessoa reta, íntegra. Você não tem evangelho, você prega o evangelho, você vive o evangelho, você vive as boas novas. Você não é uma pessoa que tem fé, você tem fé, mas a fé é um estado de espírito, de confiança em Deus. E a palavra de Deus não é algo que você apenas tem, não é apenas comprar uma Bíblia e ter ela, mas ter ela aqui na mente e no coração. E isso somente você consegue fazer quando você estuda e você tem prazer em estudar a Bíblia. E isso é importante. Pegue qualquer aluno de escola. Quando o aluno ele estuda algo, mas ele não gosta daquilo, ele não grava aquilo. Aquilo não entra, aquilo não se torna parte dele. Agora, quando você estuda algo que você gosta, algo que te chama a atenção, algo que realmente, né, é importante para você, aquilo se torna parte de você e você carrega aquilo para o longo da sua vida. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus e amamos a palavra de Deus, ela se torna parte da nossa vida e a gente leva ela para toda a nossa vida, né, para toda a nossa história. Então, Paulo está falando aqui de virtudes cristãs. E a armadura de Deus, então, alguém que está completamente revestido da armadura de Deus, é alguém que está revestido do caráter divino. E isso faz todo sentido dentro da ideia que Paulo falou de uma nova natureza. A armadura de Deus é a nova natureza dada por Cristo. É a nova natureza que espelha aquilo que Deus é. E Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que espalha boas novas, Deus é um Deus em que a gente pode confiar, que fortalece a nossa fé, e é um Deus em que a palavra dele tem poder. A palavra dele fez o mundo, fez a gente, né? E tudo o que Deus diz acontece. Tudo subsiste pela palavra de Deus. Então, veja como que esse conjunto, né, que é a armadura de Deus, são coisas que Deus transforma em nosso coração. Isso não vem de nós, isso vem dele. Agora, existe um ponto aí. Existe uma parte que é a nossa responsabilidade.
Se você der uma armadura hoje de um soldado brasileiro ou de algum exército no mundo para uma pessoa, essa pessoa, se ela não treinar a se adaptar com essa armadura, ela não vai conseguir usar essa armadura bem. Por quê? Porque hoje nós temos armaduras também, né? Não como naquela época, mas a gente tem armadura, a gente tem um colete à prova de bala, a gente tem a arma, né, que geralmente é um fuzil, uma pistola, a munição, nós temos aí os coldres, né, a bandoleira, nós temos também o capacete, alguns utensílios como óculos de visão noturna talvez, ou então granadas e outras coisas mais. Então a gente tem um kit, né, que é uma armadura moderna, a gente vai dizer. E eu andei pesquisando, né? Em geral, as armaduras dos exércitos ao longo do mundo, elas pesam, em geral, 30 quilos, né? Algumas, é claro que talvez um pouco menos, algumas talvez um pouco mais, mas é em torno de 30 quilos, juntando coturno, juntando colete à prova de bala. Só o colete à prova de bala pesa 2 quilos. Aí você tem o fuzil varia talvez 4 quilos, se for um AK-47, por exemplo, uma FAL pesa 6 quilos com a munição completa, mais munição reserva, mais granada, mais capacete, mais algum outro equipamento. O somatório dá um peso absurdo, né? Então imagina alguém sem nenhum preparo, sem nenhum esforço, conseguir colocar uma armadura dessa e não ser prejudicado com uma armadura dessa. Então, o soldado, ele precisa treinar muito com a armadura, para que no momento ele possa se adaptar de tal forma a ela que ela se torne uma extensão do seu corpo, né? É igual quando você acostuma a andar de carro, você passa a marcha sem ver, é algo automático para você, né? Então, a mesma coisa é o soldado, ele precisa treinar com aquela armadura, e à medida que ele treina e ele se adequa, ele se adapta a ela vai se tornando algo normal para ele, né? Parte do corpo dele. E então ela não atrapalha, mas agora ela passa a ajudar ele. Então, a gente, quando vê essa armadura de Deus, a mesma coisa somos nós. Nós precisamos nos adaptarmos com ela e isso exige um esforço nosso. E o que é esse esforço? Basicamente é aceitarmos a transformação que Deus faz na nossa vida. É aceitarmos a transformação que Deus faz no nosso caráter. A transformação que Deus faz no nosso caráter, ela nos incomoda no início, mas aos poucos a gente vai se adequando, né, se acomodando com essa transformação e a gente vai percebendo que ela apenas nos beneficia. Assim como a armadura de um soldado beneficia ele, permite que ele, por exemplo, saia de um tiroteio vivo, né? Permita que ele resista a um ataque de uma bomba, por exemplo. Né? Então, assim como a armadura ajuda o soldado, a mesma coisa, a transformação que Deus faz em nós, colocando em nós a sua armadura, que são virtudes cristãs, virtudes divinas, né? A gente vai percebendo que apesar do incômodo que elas causam, elas são benéficas para nós e elas nos dão uma vida, né, que nos permite sairmos ilesos, ou mesmo se a gente sair com algum machucado, com algum dano, por conta das ciladas do diabo, a gente permanece firme, a gente tem força e estamos, né, protegidos de forma que a gente consiga ficar de pé, mesmo com as ciladas sutis que o diabo prepara para nós. Então é disso que Paulo está falando aqui, meu irmão. Paulo está dizendo: deixe que Deus transforme o seu caráter, que mesmo no dia mau, mesmo em meio à cilada satânica contra a sua vida, você vai estar blindado contra os seus ataques e você vai conseguir sair dele firme, confiante no Senhor, íntegro, né? Forte, fortalecido espiritualmente em Cristo. Então, lembre-se disso. Poder do Senhor, a armadura espiritual de Deus, não é poder, não é questão de palavras mágicas, né? Não, é questão de uma transformação do caráter. E isso, como que a gente consegue isso? É aí que Paulo vai finalizar o texto, né? Ele vai dizer no versículo 18, orem em todo tempo no Espírito. Orando, né? Como é que a gente se adapta à armadura de Deus? Orando, pedindo a Ele que Ele nos transforme,
pedindo a Ele que Ele mude a nossa vida, mude o nosso coração, que Ele tire a mentira dos nossos lábios, que Ele nos torne pessoas honestas, pessoas justas, né? Não pessoas moralistas e hipócritas, mas pessoas que realmente sejam justas, pessoas que saibam reconhecer o seu erro e também o erro do outro e ter misericórdia, como Deus é. Deus é um Deus justo, mas misericordioso. Também que nós sejamos pessoas que levem a propagação do Evangelho, né? Então é orando que essas qualidades vão brotar em nós. E aí a pergunta é, quanto tempo você tem gastado em oração? E quando eu digo oração, não é apenas aquele momento que você tira, se ajoelha diante de Deus e fala diretamente com Ele. A gente pode orar todo momento. Em tudo a gente pode orar. Você está dirigindo? Esteja em espírito de oração. Está no seu trabalho? Esteja orando. Apareceu um problema? Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo. Me ajude nesse momento. De olhos abertos mesmo, fazendo ainda o que você está fazendo. Pense em Deus, fale com Ele. Peça que Ele te ajude, que Ele te dê forças, que Ele te dê a armadura dEle para encarar os desafios, as ciladas. Né? Quando uma briga surgir no seu casamento, coloque, Deus, estou brigando com minha esposa, me dá forças para resistir a cilada do diabo aqui. Viu que ela subiu o tom? Viu que ela está brava? Pede a Deus sabedoria. Né? Veja que você caiu na cilada e peça a Deus que te tire dela, que te dê forças para sair dela. Né? Você também, esposa, viu que deu errado ali? Coloque-se diante do Senhor, ore, suplique para que Ele venha te dar forças e a sua armadura, para que você saia da cilada do diabo inabalável, para que você possa evitar a destruição que ele causa. E aí eu te pergunto, se aquele casal do início que brigou tivesse em oração, tivesse buscando o Senhor, força dele, buscando a armadura dele, ele teria brigado? O casal teria brigado? Se tanto a esposa quanto o esposo tivesse se colocado diante do Senhor e clamado pela força e pela armadura de Deus, eles teriam brigado? Acredito que não. Da mesma forma você. Os problemas que o diabo coloca na sua vida, cabe a você se colocar em oração e pedir que Deus transforme a sua vida, que Deus te dê forças para que você supere as armadilhas satânicas. Não é algo místico, não é ir lá, ora pelo lugar, ora pela pessoa. Se a pessoa ela não querer, ela não buscar a transformação do seu caráter, ela vai continuar caindo nas ciladas do diabo. Se você não permitir que o Senhor transforme o seu coração, transforme o seu caráter, você vai estar vulnerável às ciladas do diabo e vai continuar caindo, se machucando por conta das arapucas que ele arma para você. Agora, se você quer sair delas ileso, coloque-se diante do Senhor e coloque-se diante dele, peça a ele forças, peça a ele essas virtudes que são a armadura do crente. Coloque-se diante de Deus agora, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Cuida de nós, Senhor Jesus. Cuida das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a permanecermos inabaláveis contra Satanás e as suas ciladas, ó Pai. Sabemos que ele não para, que a todo momento ele quer nos derrubar, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir o nosso casamento, ele quer destruir as nossas finanças, ele quer destruir o nosso relacionamento com nossos filhos, ele quer destruir o nosso relacionamento com o nosso vizinho, com nossos amigos, ele quer, ó Pai, destruir a nossa pessoa, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, ele quer, ó Pai, destruir a nossa vida espiritual, Pai. O Senhor sabe disso. Tem misericórdia de nós e que nós possamos buscar no Senhor as forças e as armas necessárias para permanecermos inabaláveis. A fé, a palavra de Deus, a justiça, a retidão, a verdade e o Evangelho, todos eles vêm do Senhor. Por isso, Pai, que nós venhamos gastar mais tempo orando, mais tempo clamando o Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. É no nome de Cristo que eu oro a Ti, agradecido. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Espero que vocês tenham sido abençoados, que você e sua família possam permanecer firmes no Senhor, na força do poder dEle e conseguirem permanecer inabaláveis
contra as ciladas do diabo. Lembre-se disso. O diabo, ele é astuto, ele arma ciladas. Quando você menos vê, você caiu na cilada dele. Então tome muito cuidado, mantenha-se em oração e você vai continuar firme contra esse inimigo espiritual. É o nosso verdadeiro inimigo, é ele. Não são as pessoas, não são os poderes deste mundo, são os poderes espirituais do mal. Então tenha uma semana abençoada, que vocês possam, se alegrar no Senhor e na força do seu poder. Lembrando que nossos cultos de quinta-feira, eles são às 7h30 e nós fazemos ali via Hangouts, via uma chamada, uma reunião ali, uma chamada de vídeo. E a EBD, nós temos a EBD 8h30 também por chamada de vídeo, Se você deseja, entre em contato com a gente disponibiliza o link e depois a gente lança um vídeo, com um resumo do que a gente viu na Escola Bíblica Dominical. E à noite nós temos o culto presencial para aqueles que não forem do grupo de risco, maiores de 60 anos, que têm alguma comorbidade, pessoas de todas as idades que têm alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, imunossupressores, imunossuprimidos, e outras doenças que atrapalham, e que podem ser complicadores para a Covid. Você infelizmente não pode estar conosco, mas está convidado a cultuar com a gente aqui via YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu culto, vai recebê-lo com carinho e você também vai sair fortalecido. Então, Deus abençoe a todos e tenha uma semana abençoada. Deus abençoe.